Hoje nós vamos conversar sobre essa semana que é, digamos assim, definitiva, não para todos, mas para uma parcela grande, né? Para quem é pedagogo para o cargo de PEIF ou para quem é professor de língua portuguesa, a prova prática será no domingo. Então, para esses, essa semana é decisiva, né? Então, para esse grupo, né? Eu estou gravando essa aula. Quem está aqui que está assistindo ao vivo, está assistindo, legal, obrigado. Mas é para a gente criar uns combinados para esses dias, em especial para a sexta e para o sábado. Então, antes de chegar nisso, eu vou falar umas outras coisas mais gerais, enfim, que ainda dizem respeito à construção do planejamento ou do plano de aula escrito, né? Primeira coisa a ser dita é assim, lógico, nós somos aqui um grupo e algumas pessoas já estão fazendo com muita facilidade já, e outras com dificuldade. Tanto uma coisa quanto a outra, normal, enfim. Mas que nos sirva, né, para todos, no sentido de que, eu gosto sempre de dizer isso, né? Ser professor é buscar esta preparação sempre, 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 né? Então, eu espero que tem pessoas falando que estão até estudando muito agora, não é para estudar muito agora, é para estudar muito até o dia de morrer. Nas minhas aulas mesmo, eu falo que tem que estudar todos os dias, meia hora por dia, todos os dias, meia hora por dia, até o último dia da vida. Então, a gente tem que estudar, estudar, estudar e não parar de estudar. Outra coisa simples de dizer é assim, possivelmente São Paulo, estado de São Paulo, que acontece por aqui, esta definição, como a prefeitura definiu, deve ser uma constante, né? Se você pegar saiu o edital só para especialistas do governo do estado de São Paulo. E lá também farão prova prática. Com um tempo, inclusive, mais curto do que o nosso, mas também terá prova prática. Então, parece que é uma tendência agora aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, pode ser em todos os lugares, ou não mais, de ter essa definição de uma estrutura de prova prática, né? A nossa da prefeitura tem uma parte escrita e terá essa parte que nós gravaremos no domingo, né? Enfim. Eu vou retomar algumas coisas que nós dissemos aqui no nosso primeiro encontro. Outras que eu inseri hoje aqui nesta apresentação, que, enfim, são novidades. Enfim, primeiro, né, que eu falei lá no começo, né? Então, nós, pedagogos, agora, neste domingo. Nós faremos a prova neste domingo. Então, está aí projetado aí para você, né? Neste domingo, dia 21 de maio, ou você fará no turno da manhã, ou você fará no turno da tarde. E, com amor e carinho, esperamos que a FGV faça a coisa direito, né? Que a FGV tem se notabilizado, não só no concurso de professores, mas em outros concursos, a fazer um monte de coisa estranha, né? Um monte de coisa estranha. Esperamos que dê certo, né? Bom, desculpe. Continuando, então. Então, nós, quem é pedagogo ou quem é professor de língua portuguesa, fará a prova no domingo, né? Portanto, na sexta-feira, nós teremos... Na sexta-feira? Sexta-feira, nós teremos de manhã o sorteio do ponto da manhã e à tarde o sorteio do ponto da tarde. Enfim, é isso. Nós vimos isso na primeira aula, estou retomando essas coisas para quem está chegando agora, que nós vimos isso aqui na primeira aula, mas é importante, né, porque essa semana é a semana decisiva. Durante, possivelmente amanhã, acho que no máximo quarta-feira, sairá o seu local de prova, mas aí você entra no site da FGV com a sua senha e acessa esse local de prova. Então, amanhã ou depois de amanhã deve sair o local de prova. Você acessa o local de prova, então você saberá o seu horário, aí você saberá se o seu ponto estará de manhã ou à tarde. Deu para entender, né? Dá para entender, né? Aí, por exemplo, aqui a Rafaele, se ela for sorteada, se o local de prova dela for à tarde,
Então, o ponto dela, ela tem que pegar o ponto que for sorteado para a tarde. Para a tarde. É só isso. Esses pontos, amanhã ou depois sai o local de prova, você acessa o site da FGV com a sua senha e vê lá se saiu. Alguém pode me dar um toque, eu aviso no grupo lá que saiu, né? Tem algumas pessoas que são mais espertas, assim, estão sempre correndo, podem me avisar, eu aviso as pessoas no grupo. Ó, saiu o local de prova para todo mundo. Aí você vai lá e acessa. Enfim, nessa sexta, então, para PEIF, pedagogo, e só para língua portuguesa, só serão sorteados os pontos entre a sexta e o sábado, dia 20, até as 23h59, estará aberto o site da FGV para você subir o planejamento ou o plano de aula do seu ponto, subir no site. Então, você vai salvar em PDF, enfim, vai configurar direitinho no Word e salvar em PDF. Enfim, no sábado você sobe, no domingo, dia 21, você dará esta aula no seu local lá, enfim. No seu local, enfim. É isso, né? É isso, né? É isso, né? É isso, né? É isso, é isso, é isso, é isso. É isso que está dizendo aqui na sequência. No dia 28 de maio, farão prova os candidatos para o cargo de professor de ensino fundamental 2 e médio que não fizeram no dia 21, né? Mas no nosso grupo aqui, que fez no dia 21 especialista, só tem de língua portuguesa. Então, no dia 28, fica artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês. É o que eu tenho aqui no grupo. Então, essas outras pessoas, arte, ciência, educação física, geografia, história e inglês, farão a prova só no dia 28. Então, o ponto será sorteado 2 dias antes, no dia 26. Ok, sabemos disso. Isso, então, nos ajuda a preparar essa semana. Anderson, o que você sugere para essa semana? Eu sugiro que as pessoas estão fazendo vários pontos ou então focando em um para ter uma base para trabalhar. Entenda, hein? Se você fez uma base boa, aquela avaliação é a mesma para todos, entende? Se você trouxe pontos da aula para avaliação, legal, mas aí você só faz adaptações, mas o ponto, enfim, é o mesmo para avaliação. Seja de educação infantil fundamentado na documentação pedagógica, seja o do ensino fundamental, faltado nos 3 momentos mais feedback, né? Avaliação, ensino fundamental, avaliação diagnóstica, avaliação cumulativa e avaliação formativa, com feedback. Esta estrutura serve para qualquer um dos planos que você esteja fazendo. Então, vai faltar só as outras partes. Enfim, e é isso, né? Então, algumas pessoas estão conseguindo fazer vários, outras conseguindo fazer menos. Tudo bem, nenhum problema. Na sexta será sorteado. Para quem está fazendo menos, que tenha a sorte de ser sorteado o que você está fazendo. Senão, você vai ter 24 horas para correr atrás desse processo. Eu sempre estou dizendo, não perca de vista a expectativa da banca. Está fazendo o plano? Olhe o que pede a banca. Está lá escrito expectativa da banca. Expectativa da banca está nesta apresentação aqui, está lá no edital. Olhe naquele ponto o que a banca traz como expectativa. Não perca de vista a expectativa da banca. Não perca de vista a expectativa da banca. Mas, desde a primeira aula, nós estamos falando esta coisa aqui, né? Critérios de avaliação. Primeiro, aqui para a educação infantil, só para pedagogos, e se o ponto, porque pode ou não, e se o ponto sorteado for de educação infantil. No final, os critérios são basicamente os mesmos, mas não perca de vista. Se o plano for na educação infantil, critérios de avaliação. Compreender a completude da temática da proposta pedagógica.
Qual que é a completude? É o que está lá na expectativa da banca. 2, aspectos formais da estrutura do planejamento de experiência. Então, olha, é necessário, em algum lugar, ou de algum jeito, ou de maneira direta, mostrar que as crianças são singulares. Você não está trabalhando com o bloco todo. As crianças trazem seus olhares, suas singularidades, suas formas de fazer. Entende? Tendo como base os seus direitos, que são seis direitos que estão desde a BNCC. Então, de alguma forma, no planejamento de experiência, conviver, não precisa estar escrito até a palavra, nem necessário estar escrita, mas isso tem que aparecer lá de alguma forma, né? Direito à convivência. Não precisa aparecer tudo também, porque é só uma aula, só uma experiência, né? Só uma experiência que está trazendo. Conviver, conhecer-se, né? Ter a sua própria identidade, se expressar, ela explorar a experiência, ela participar da experiência. E atividades brincantes, olha, com intencionalidade. Intencionalidade não é objetivo. Intencionalidade não é objetivo, falarei já. Já falei, mas quero dizer mais uma vez. Enfim. E olha, com múltiplas estratégias organizacionais. Algumas pessoas me mandam um plano, e o planejamento de experiência, e tem lá só uma experiência, e eu fico insistindo assim, olha, agora pensa outras coisas, expanda, faça outras, você tem que criar, inventar, não tem jeito, porque não é só uma, está escrito, múltiplas estratégias organizacionais. 3, reflexões sobre o tema proposto, adequação ao agrupamento. Adequação ao agrupamento, crianças de 4 e 5 anos. Crianças de 4 e 5 anos. Demonstrando conhecimento do desenvolvimento de aprendizagem de crianças de 4 e 5 anos. Ok. E 4, apresenta estratégia de registro para as avaliações das aprendizagens e aquele momento final, lá onde nós vamos falar da avaliação, documentação pedagógica, que tem conexões com as partes que você apresentou, né? Seja com a intencionalidade sua, seja com a organização dos tempos e espaços e materialidades. Tem que ter conexões entre as partes. Tem que ter conexões entre as partes. Certo? Ok. Depois, a parte escrita se conecta ali. A parte que você falará no domingo se conecta a 6 critérios. Então, quais são os 6? Eles são os mesmos, basicamente, no geral, é que aqui tem uma linguagem de educação infantil, mas basicamente é o mesmo para o ensino fundamental. Falarei daqui a pouco. Mas assim, introduz o tema, introduz a intencionalidade, em concordância com a proposta pedagógica do planejamento. Então, se você traz a sua intencionalidade, ela tem que ter conexão com tudo que virá depois. E lá na hora que você estiver falando, você tem que trazer esses elementos. 2, demonstra domínio e atualização dos conceitos. Quais conceitos de criança, de infância, brincadeira, linguagem, integralidade, cuidar, educar, olha, documentação pedagógica, lá na avaliação, espaços, tempos, materiais. Você demonstra, falando agora na aula de 12 minutos, que você está atualizado. E aí, olha, em alguns planos eu até disse assim, olha, não, que apareceram planos com coisas que podem aparecer por aí, mas por aí pode fazer sucesso. Na Prefeitura de São Paulo, não. Então, eu reitero essa coisa, olha, ajudante do dia, não dá, né? Na Prefeitura de São Paulo, não. Em outros lugares eu também tiraria, mas é sempre pensar de maneira coletiva e do coletivo você tira a singularidade, que é a individualidade de cada criança. Singularidade de cada criança, enfim. A outra coisa é, talvez um outro exemplo, né? Vou ficar lembrando às vezes as coisas, né? Mas um outro exemplo seria assim, não dá para trazer competição, né? Olha, eu vou fazer um jogo e o jogo é meio competitivo, não dá. Ou ele é cooperativo ou não traga. Ou ele é cooperativo ou não traga. Dá para transformar, é só se transformar. Mas competição, tem gente até escrevendo, muitas pessoas, escrevendo a palavra competição. Não tem competição, pelo amor de Deus.
A educação não pode ser competitiva. A educação não é mercado, nem é mercadológica. 3, proposta pedagógica, de forma objetiva, clara, sequencial. Então, lá na hora da organização aqui, na educação infantil, tempos e espaços, tem que ter uma sequência. Então, os fatos são encadeados. Os fatos, a sua aula tem encadeamentos. Por isso, para algumas pessoas, eu sugeri, olha, não precisa ou não precisa. Se tiver bem escrito, não precisa. Mas para quem gosta de encadear assim, então eu falei, até sugeri assim, ó, coloca primeiro momento, segundo momento. Mas para quem gosta, não precisa ter. Mas, para algumas pessoas acham que é assim mais fácil para você se organizar, tudo bem. Mas só não coloca, né? Já corrigimos juntos, mas é assim. Só não coloca 45 minutos para isso, 45 minutos para aquilo. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Faça isso não. Só isso. A aula, e mais, eu disse essa coisa em outro momento, a aula é você se arriscando. A aula é você se arriscando. Talvez o melhor jeito de dizer, eu não disse até agora, disse para algumas pessoas assim, para você dar uma boa aula, você precisa, não tem jeito, você se colocar no lugar da criança, nesse caso aqui das crianças de 4 e 5 anos, para ver se você lá sentado, lá, a professora falando aquele negócio, a sua aula, falando a sua aula, falando esse negócio, se tudo bem para você, se é legal para você, se tudo bem para você, se for legal para você no lugar, né, empaticamente no lugar, tudo bem. Tudo bem. 4, apresenta a capacidade de síntese. A síntese é porque você tem que falar em 12 minutos, né? São apenas 12 minutos. Então, você tem que falar dentro desses 12 minutos. Você pode levar o relógio, você pode deixar o relógio lá perto de você. O relógio só não pode ser esses de internet, né? Mas o relógio analógico pode ficar lá perto de você. Você mesmo marca o tempo, ninguém vai marcar para você. Aparentemente, ninguém vai marcar para você. Domínio da língua portuguesa, não dá para falar nós vai, nós ia, nós volta, e nesse sentido eu só quero dizer uma coisa, eu não tenho condições de pegar o seu plano que você está me mandando e ficar corrigindo a língua portuguesa, infelizmente não dá. Então, muitos planos têm muitos problemas, leia, tem essa semana inteira ainda, o seu plano, planejamento e experiência, por exemplo, aqui, leia, e busque os erros de língua portuguesa e corrija. Enfim, e lá na aula você, já falei aqui, mas repito, né? Domínio da comunicação em relação ao uso da voz, usar a voz corretamente, não falar correndo igual eu faço aqui às vezes o tempo todo, mas é tentar modular a voz, trabalhar com a voz mais alta, mais baixa, expressões, gestos, braços, e mais do que isso, você sabe que está escrito que você pode levar mapas, imagens, livros. Você pode levar. Está escrito. Então, ainda que lá na hora te barrem, leve tudo que você achar que é necessário mostrar lá no dia da aula, da prova prática, na câmera. Porque eu avalio que isso é possível, está escrito no edital que é possível levar. Então, se você achar que é legal, leve. Este item aqui não estava na anterior, né? Isso aqui é só para eu dizer o seguinte: tirado do currículo da cidade. Primeiro, materialidades, né? Materialidades. Olha, no campo das materialidades, podemos ter um balão, um filme, galhos, areia, varal de poesia, fitas, tambores, elementos naturais, elementos culturais, elementos tecnológicos. Todos são materialidades, tirado do currículo da cidade. Tirados do currículo da cidade. E não somente ela, mas também o entorno, sair da escola, a comunidade, a cidade, os territórios educativos, materialidades. E vários planos aqui permitem usar o território. Vários planos permitem usar o território. Use. Tudo bem se você não quiser, mas se você puder, use. Use. Mas nós falamos na outra aula um pouco assim, né? Era um jeito mais fácil de dizer, assim, usando o próprio currículo da cidade para tentar explicar, né? Materialidades, elas não são do campo do comprar, né?
são do campo do encontro diário, do dia a dia, né? E o outro ponto que não está na apresentação original, mas eu coloquei aqui, é só para falar rapidamente de intencionalidade. Um outro campo que tem lá no... As pessoas estão tendo dificuldade é a intencionalidade. Intencionalidade pedagógica. Olha o que está escrito aqui no currículo da cidade, está assim, seu uso social. Seu uso social. Como neste momento, lá no currículo da cidade, falava de crianças tendo contato com a escrita, com a leitura, então, olha, tem um ponto que fala disso, né? Tem um ponto da educação infantil que fala disso. Se as crianças não são leitoras, elas precisam ter o contato com pistas pedagógicas, pistas escritas de diversas formas, em diversos suportes, no papel, no cartaz, na parede, com letras diferentes, para elas terem em contato com essas pistas, tornar isso familiar, tornar a escrita, a leitura familiar. Então, olha o que está escrito no currículo da cidade. Deve-se escrever com as crianças listas significativas, ainda que elas, currículo da cidade de educação infantil, ainda que elas não escrevam, é do jeito que elas conseguirem se manifestar, que às vezes pode ser com desenho, às vezes com garatuja, às vezes com rabisco. Quem lê para elas? Você lendo essas listas para elas, modificando-as quando já conhecem de memória, promovendo desafios, está escrito no currículo da cidade. As crianças são investigativas. Use o termo investigativo. Investigativo. Então, elas estão sempre pesquisando, elas estão sempre fazendo boas perguntas. Algumas aulas nossas, nós, professores, fazemos muitas perguntas e não deixamos as crianças perguntarem. Então, é preciso, na sua aula, você abrir momentos para que elas perguntem, e você vai ouvir a escuta, está escrito aí, escuta atenta do professor. Escuta atenta do professor. Então, intencionalidade pedagógica não são objetivos. Intencionalidade não é um objetivo. Tem gente que está retirando lá do currículo da cidade, e eu acho que isso é legal, legal, mas são objetivos de aprendizagem. Legal, mas você vai ter que escrever a sua intencionalidade. Então, aqui, se colocar esse slide aqui, né, só para falar assim, olha como é que é diferente. Eu falaria assim, intencionalidade não é uma construção com verbo. Intencionalidade é uma ação em processo, é uma ação onde todos podem fazer parte desta ação. Então, veja, olha, reprodução seria assim, seria de maneira objetiva, né? Dar aula, por exemplo, aqui neste slide está assim, dar aula. E o que é com intencionalidade? Não é dar a aula, é construir a aula, elaborar, reelaborar, fazer, ir e voltar. Então não é, por exemplo, não é transmissão, é intencionalmente mediar conteúdos, saberes, significados. Não é reproduzir. Reproduzir é só refazer, copiar. Aliás, a palavra cópia nem deve existir, hein? A palavra cópia nem deve existir, hein? Nem na educação infantil, muito menos no ensino fundamental. Mas é uma busca dialética. O que é dialética? É com erro e acerto. Erro e acerto é comigo e com você. É comigo e com você. Então, veja como a intencionalidade é este campo mais amplo. É você que tem que escrever. Então, você pode, ok, tudo bem, retirar objetivos e tem lá no currículo da cidade, legal, tudo bem. Mas eles são um pedaço, eles não são intencionalidade. Intencionalidade é você. Você. E aí é inventivo. Você tem que inventar. Você tem que dizer o que você quer. Você tem que se colocar. Você tem que aparecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que aparecer. Você tem que aparecer. Então não tem jeito. Enfim. Ok.
Aqui eu quis deixar aqui rapidinho, só para agora para todos já, depois eu vou repetir isso. Tá vendo escrito assim, ó, anexo 2? Essa parte que tá fora, na sua versão final, você vai tirar isso, né? Que as pessoas estão me mandando com isso até agora, né? Essa parte é anexo 2, planejamento, essa parte que tá fora do quadro, você tira. Tira. E uma outra coisa que algumas pessoas que já chegaram numa etapa final, eu falei, mas agora eu falo para todos. Aqui, a parte central, o recheio central, a grande coisa da educação infantil, do planejamento de experiência da educação infantil, está na organização do tempo e do espaço. Está na organização do tempo e do espaço. Então, lá atrás, nós criamos assim as referências bibliográficas. Aí eu até criei uma coisa, coloquei no final. Então, estou te pedindo, tire do final e coloque no final, antes das materialidades, entende? No final, a organização do tempo e espaço, você explicou, tempo e espaço, explicou. É a parte, sinceramente, é a parte mais longa do seu planejamento de experiência. Organização do tempo e do espaço, porque a sua aula ela se apresenta aí, no tempo e no espaço, no lugar, na sala referência, no pátio, no corredor, em torno da escola, tudo isso ela vai aparecer aí. Então, as referências bibliográficas, coloque ali. Quando terminou tempo e espaço, coloque. Terminou tempo e espaço, coloque. Pode até escrever, do mesmo jeito que vocês estão deixando referências bibliográficas e apresenta as referências bibliográficas. Eu tinha colocado no que nós fizemos no final, mas pensando melhor, agora eu acho melhor colocarmos ao final da organização do tempo e do espaço. Organização, o tempo e do espaço. O que acha de utilizar as trilhas de aprendizagens? Alessandro, eu falaria assim, com bastante amor e carinho pelo material da prefeitura, né? Olha, é um material que você pode usar para se inspirar. Se inspirar. Eu não citaria, não. Não citaria, não. Sinceramente. Bastante de aprendizagem, nem olha com amor e carinho o material que a própria prefeitura produz. Não são boas. Não são boas. Algumas passagens são, mas não sei se é tão fácil de distinguir a uma altura dessa do campeonato, mas em geral, nem as trilhas, se for no ensino fundamental, muito menos aqueles cadernos de aprendizagem. Esses ainda são piores. Eu falaria mais assim, a melhor coisa é como inspiração dá para você se inspirar, puxar uma ideia, mas traga você, porque no domingo você vai ter que falar, né? 12 minutos falando, para uma figura igual eu que fala, 12 minutos é pouco, né? Mas talvez para algumas pessoas 12 minutos parece que não vai acabar nunca. Né? Pode incluir vídeos, links, algumas pessoas estão colocando lá no meio da organização do tempo e do espaço, neste caso. Lógico, e se há um vídeo lá, coloque sim nas referências. Algumas pessoas estão colocando, vou usar o vídeo tal. Só não vai colocar um vídeo lá de 2 horas, né? Então você fala em qual trecho você vai usar, qual intencionalidade aquilo se conecta. Tudo é conectado. Acho que a coisa mais importante é só pensar assim, tudo é conectado. Você começa, você pode buscar os objetivos. Objetivo é objetivo. Intencionalidade é uma outra coisa. Intencionalidade é você que tem que escrever. Intencionalidade é você que tem que escrever. E aqui eu já até disse assim, olha, se você pega os documentos da própria prefeitura, vai falar, por exemplo, de intencionalidade, carta de intenção, que ok, é um instrumento da documentação pedagógica. Mas carta de intenção, a palavra tem ali a palavra intenção. Quem faz é você. Então, quais são as suas intencionalidades? O que você quer ensinar? Qual saber social, educativo social, qual saber pedagógico social que você quer que essas crianças aprendam enquanto intencionalidade?
Essas intencionalidades, elas têm que ter conexão com a organização do tempo e do espaço. Elas têm que ter conexão com a organização. Não é só você criar as conexões. É uma frase, é uma sentença. Não precisa, nem precisa de tanta coisa. Outra coisa, materialidade. A materialidade se conecta à intencionalidade, que se conecta à organização do tempo e do espaço. E o mesmo lá no final, a avaliação da educação infantil, a partir do diário de bordo, vai precisar buscar na intencionalidade, nos momentos de organização de tempo e espaço, e nas materialidades, momentos para que você faça o registro. E aí você escolhe algum daquele que conversamos na última aula, a partir da documentação dos itens, né, que podem ser usados a documentação pedagógica. Enfim, educação infantil. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, agora é a hora da educação infantil. Porque agora eu vou virar para o ensino fundamental para todos, né? Todos e todas. Professor, boa noite. Boa Eu noite. tive uma dúvida, assim, em relação ao caderno Trilhas, né? Até comentei num grupo que a gente tem, referente a uma atividade que eu não sei se realmente foi, porque como eu vi muitos documentos, eu não lembro se foi online, virtual aqui que eu estava procurando. Eu achei uma atividade sobre aquela música de roda, Escravos de Jó. Eu tô com ainda o pensamento, vou procurar depois onde eu estava mexendo. Eu tive a impressão que eu vi essa imagem lá no livro. E assim, quando eu vi, eu lembro que as pessoas estavam comentando muito que não era legal mais fazer esse tipo de canção. E assim, eu fiquei muito pensativa, né? Como que a prefeitura permitiu colocar uma imagem daquela? Aí o senhor falou agora sobre algumas questões assim, desse trabalho que a prefeitura coloca, né? E ela até ela mesmo erra, né? É, normal. Acho que normal. Ainda mais trilha foi feito para a pandemia, naquele contexto, e foi feito na correria, né? Então, trilha, os cadernos de aprendizagem que existiam no ensino fundamental, não, mas eles são mal feitos porque são mal feitos mesmo, né? Muita coisa do ensino fundamental é mal feita. Sim, o que eu Agora, tô aqui em casa é de 2020, mas eu é, estava olhando também o de 2021, né? Não só o da educação infantil, mas o do fundamental também. né, Lá tem, né, também Fundamental 2, e eu também fiquei surpresa com algumas atividades. eu não usaria, não. Eu não usaria, não. Eu usaria Eu usaria os seus conhecimentos, os seus mesmos. E se coloca no lugar da criança. Olha, eu quero dizer uma coisa. Tem uma das colegas aqui, que eu não preciso se identificar, mas uma das pessoas que está nesse grupo conosco, ela está, não é só uma, não, tem mais de uma. Um pouco assim, me dizendo, é mais de uma. Diz, é mais de uma. Dizendo assim, eu não sou professora, nunca dei, um pouco assim, nunca dei aula, me formei há pouco, algumas coisas assim. Interessante é que o plano dessas pessoas, carregados com menos vícios, são muito interessantes. Então, qual o problema dessa coisa, né? Da própria palavra aula, tal, essa coisa de carregar também nossos vícios, né? Eu falaria com todas as letras, né? Se a gente conseguir trabalhar a partir do que a gente pensa, do que a gente sabe, você vai conseguir dizer bem lá no domingo, você vai conseguir estruturar bem a sua aula. É a partir daquilo que você sabe, é a partir dos seus conhecimentos. E lógico, é o melhor momento do mundo para dar uma viajada. Viajar, eu estou falando viajar no sentido bom, sentido bom. O que é dar uma viajada? Dar uma viajada é fazer coisas que geralmente a gente não vê. Então, quando eu estou dando aula, assim, é interessante. Hoje, eu recebi uma aula que falava sobre pipa, né? Eu entendo que a pessoa que me mandou, ela não teve aula comigo antes. Mas quando eu tô dando aula, eu tenho um momento que eu falo dessa coisa, pipa. Eu faria pipa com as crianças. Eu faria pipa, porque dá para trabalhar ao fazer o pipa,
É que eu não queria tirar a ideia, né? Uma pessoa já está trabalhando, né? Nem queria. O dela é de um outro jeito. Mas é assim: eu posso trabalhar elementos de arte, elementos de geometria, se eu quiser. Eu posso trabalhar força, eu posso trabalhar muitos elementos. É lógico, na nossa aula aqui, ela está limitada ao que os caras estão pedindo. Mas, olha, fazendo com pipa, Anderson, nem sei fazer pipa. Então eu dependeria muito das próprias crianças falarem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que eu mesmo não sei fazer. Eu mesmo não sei fazer. Quando eu era criança não soltava muito pipa, então não sei muito fazer pipa. Mas eu falaria assim, para envolvê-las, eu faria uma aula com pipa. Olha, uma aula de matemática, eu daria uma aula com pipa, soltando pipa. E o melhor momento da aula era quando eu estivesse lá soltando para os meninos. Eu não sei desbicar, eu não sei fazer nada. Mas aquele seria o melhor momento. Então, aqui eu não vou ter tempo de explicar, mas eu falaria assim, aí dá para eu fazer com as crianças, dá para eu tirar o triângulo lá do meio, né? Porque eu tô aqui, a pessoa tá soltando pipa daqui, o pipa tá lá no alto. Não sei se vocês me veem. Meu Deus. Minha câmera tá fechada até agora, vocês não me veem até agora. Acho que é, Não, né? não dá para ver. Agora dá. Sim. Que merda, mano. Desculpa. Mas aqui, o menino tá soltando pipa aqui, ó. O Pipa, ele tá soltando aqui. O Pipa tá lá no alto, lá. Aqui vou colocar nesse cantinho aqui. O Pipa tá aqui no alto. Então, em relação a onde ele está, em relação a onde o Pipa está, eu tenho um triângulo. Então, eu posso ensinar trigonometria, eu posso ensinar força, eu posso ensinar movimento, eu posso ensinar vento. Não se solta pipa o ano inteiro. Tem época de pipa, tá na música tradicionais. Tem época de pipa. A época de pipa é porque tem vento, porque tem vento. Então, eu poderia discutir clima, eu poderia discutir os ventos. Olha, quanta coisa eu posso discutir numa aula. Para isso aqui, não exatamente do jeito que eu estou falando serve, porque você está abrindo muitos campos aqui. É para você tratar um único ponto. Mas eu falaria assim, pô, soltar pipa, dá para eu trabalhar sim muitos elementos. Um dos pontos, por exemplo, que tem aí, não sei se, acho que é do ensino, sei lá, do ensino fundamental, sei lá qual é deles, tem um negócio de arte, conectar com arte, então dá para eu fazer pipa. Mas dá para eu fazer tanta coisa. E dá para eu pegar um pintor que trabalha com pipa. E aí a pesquisa é sua. E dá para pegar e dá para fazer muita coisa. E aí, olha, e para soltar pipa, vai dar para soltar lá do telhado da escola? Eu acho que não. A gente vai ter que planejar no território, ver um lugar para ir. Talvez tenha um outro trabalho aqui, que eu já falei antes dele, um pouco assim, que fala de feira. É porque quando dou aula eu também falo dessa coisa de feira. Dá para fazer muitas coisas nessa coisa de, sei lá, sair com as crianças para ir numa feira no território. Dá. Dá para fazer muita coisa saindo com as crianças, até a esquina. Se a materialidade, pensando em materialidade, se a materialidade, recursos for esse, a rua, a esquina. Eu preciso fazer isso? Não, não exatamente. Mas as possibilidades são muitas. E aí é você que cria, é você que inventa, é você que traz. A melhor aula será essa, a que você trouxer. Para todos nós, pedagogos, faremos a prova neste domingo. Professores de língua portuguesa também neste domingo. Agora que já está quase todo mundo aqui, não todo mundo, mas eu repito, amanhã ou depois de amanhã vai sair o ponto. Ponto não, desculpa. Desculpa. Corrigindo. Amanhã ou depois de amanhã sairá o local onde você fará a prova, possivelmente com o horário. Então, o Wagner, por exemplo, se ele for sorteado para tarde, ele tem que esperar sair o ponto da tarde. Então, na sexta-feira, será sorteado os pontos. De manhã, os pontos da manhã, à tarde, os pontos da tarde. Se o Wagner, então, viu que o horário dele é à tarde, ele tem que esperar o ponto da tarde. Ele vai, espera e vê. Sexta tarde, sai o ponto da tarde. E ponto da tarde é tal. Aí ele pega a aula dele, daquele ponto, prepara, termina de preparar, pode trocar comigo, então, na sexta e no sábado, com as devidas dificuldades para todos nós, mas assim, eu estarei
à sua disposição. Se eu receber a coisa, se você quiser trocar comigo assim muito perto do fechamento, eu tiver muita coisa, eu não sei se eu vou conseguir. Mas se você quiser ir trocando comigo, na sexta e no sábado estarei à disposição. Trocar comigo é o WhatsApp. Trocar comigo é o WhatsApp. Então, sexta e sábado estarei lá tentando trocar com você, ajeitando a coisa, porque no sábado até as 23h59 você tem que subir o ponto sorteados, a sua aula ou planejamento de experiência para os pedagogos, ou um ou outro, ou o seu plano de aula, no site da FGV. No sábado, dia 20, até 11h59. E no domingo você dará, no seu horário marcado, lá não sei onde, a sua aula de 12 minutos deste ponto que você subiu lá. Deste ponto que você subiu lá. Os critérios de avaliação do plano de aula, ensino fundamental, todos os professores, todos os critérios, compreender, é um pouco parecido com o anterior, né? Compreender a completude da temática. Qual a completude da temática? É olhar o ponto e olhar a expectativa da banca. Tem gente que está esquecendo que tem uma expectativa da banca. Olhe a expectativa da banca. Olhe e responda na sua aula a expectativa da banca. Professor, Oi, irmão? posso só pontuar uma coisa? É que eu fui criticada, porque, inclusive, a atividade da PIP é minha, porque eu escolhi um pintor, né, e um artista para poder ilustrar a obra. E foi Criticada falado por para mim? mim, oi? Criticada por mim? Não, 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 uma outra pessoa, nada a ver com o grupo. Fui, né, mas não é para você fazer uma releitura. Eu falei, mas eu não fiz uma releitura. Eu simplesmente procurei um artista e em cima da obra de arte dele, eu desenvolvi uma atividade. Eu não estou fazendo nenhum tipo de releitura. Eu estou trabalhando os artistas que a expectativa da banca pede, que são para Não, trabalhar autores, é, artistas, né? é. Isso aí. E outra Uf, coisa, professor, que o senhor falou, muito importante, que também já é o meu foco, eu até compartilhei com uma colega aqui do grupo, que é assim, você pega uma atividade, se você usar um pouquinho, né, da sua habilidade, você consegue tirar daquela atividade vários pontos, como o senhor acabou de falar. sem dúvida. A Sem dúvida. atividade da pipa, você consegue fazer, trabalhar na matemática, você consegue fazer Nossa, até na isso, questão da leitura, da escrita, então tem várias outras coisas, você não precisa ficar quebrando muito a cabeça, é só você isso aí. pensar em estratégias para aquela mesma atividade, É. A minha para cabeça aquela passou mesma uma desculpa. coisa. Isso mesmo, perfeito, perfeito. A sua aula é melhor que a minha, viu? É isso aí, maravilha. Eu fiquei pensando, enquanto você falava, eu pensei assim, né? E se em alguma aula, fosse essa de arte, eu propusesse, tem uma outra, que eu propusesse uma dança, né? Que fosse qualquer dança. A dança está lá na arte, ok, mas dá para conectar isso com matemática, porque a dança tem ritmo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Música tem ritmo, poesia tem ritmo, um verso tem ritmo, uma parlenda tem ritmo. Tudo isso tem matemática, língua portuguesa. É a nossa criatividade que vai fazer as conexões. E é isso que você falou. Se eu pudesse, agora só, eu fiquei aliviado que não fui eu que critiquei, mas já aconteceu aqui com várias pessoas assim. Eu tô no grupo do não sei o que lá do WhatsApp, e lá falam que isso é ruim. É estranho, né? Porque assim, estranho. Mas porque eu falaria assim, se você ficar ouvindo, parece que um mês é longo, né? Mas se ficar ouvindo várias vozes falando, cada uma vai puxar para um lado, né? Então é preciso tomar cuidado com essas várias outras vozes que às vezes entram no nosso caminho. Critério 2, apresenta aspectos formais da estrutura do plano de aula. Então, explicita o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Eu já disse aqui, e repito 1000 vezes. Então, aqui no ensino fundamental, você tem que ir lá na matriz de saberes, na tabela,
caçar aquele ano, de repente a atividade está para o primeiro ano, está para o ciclo interdisciplinar, quarto, quinto e sexto ano. Você tem que ir lá buscar o código, a estrutura inteira e trazer. E aí você vai selecionar, não tem jeito. Está aí. E é lógico, depois você não vai esquecer esses objetivos. Eu tenho pedido sempre para várias pessoas assim, olha, tenta também, neste momento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, escrever um pouco de você, porque o currículo da cidade ele é só consultivo, ele não é um documento mandatário. Sim, é necessário trazer o código, o elemento que está dizendo, mas você pode dar uma incrementada naquilo. Dar uma incrementada naquilo. De novo, assim, bobamente dizendo, não é porque está escrito no currículo da cidade que presta. Isso é importante ser dito. Não é porque está escrito no currículo da cidade que presta. Não é porque a prefeitura publicou não sei onde que presta. Então, a prefeitura ainda não está longe de ser Deus. Então, 3. Reflexões e informações sobre a temática da prova prática, adequação ao nível de escolaridade. Se a aula é para o terceiro ano, tem um tipo de linguagem que é diferente do quinto, do pedagogo. Ou, para o especialista, de repente está no ciclo interdisciplinar, você escolhe do quarto ano, é diferente dar aula para o quarto ano a linguagem do que dar para o oitavo ano. A linguagem, as coisas todas. De novo, né, aqui, né, desculpa, fala de transposição didática. A transposição didática é esta busca. Transposição didática é o pipa, é o violão, são essas coisas que nós introduzimos, porque dali nós vamos ensinar elementos. E de onde sai a transposição didática? Do dia a dia. Do dia a dia. É do pipa, do violão, da bola, de um jogo de futebol, de onde for. 4, estratégia de avaliação. A estratégia de avaliação, olha, pertinente ao objeto. É tudo conectado. Então, a metodologia, ele está conectada aos objetivos, a avaliação conecta todos os processos. Então, não é para você ficar explicando, olha, a avaliação cumulativa é isso. Não é. Algumas pessoas ainda têm feito isso. Não é para você dizer na sua aula como você vai trabalhar com pelo menos um tipo de avaliação. Se você quiser escrever as 3 para ficar completo, legal. Mas, pelo menos um, está escrito assim na expectativa da banca, pelo menos um. Pelo menos um. Então, ela é avaliação diagnóstica, formativa, cumulativa, com feedback. Não é para você explicar o que são essas coisas, é para você escrever como é que as 3 possibilidades, as 3 conexões de avaliação, as 3 formas avaliativas, como é que elas se conectam e são feitas na sua aula. Como elas se conectam e são feitas na sua aula. Enfim, continuando agora, para avaliar a prova didática, que é a sua aula de 12 minutos, são as mesmas que nós falamos anteriormente lá do pedagogo, né? Mas falando mais rapidinho, assim, introduz o tema e os objetivos da atividade em concordância com a proposta temática. Aqueles que você introduziu, é hora de falar deles. Eu falaria com todas as letras. Você vai subir a aula no sábado para todos. Você vai subir a aula no sábado. Imprima a aula, leve a sua aula no dia seguinte. Leve. Até porque você vai ficar lá um tempão esperando entrar na sala, vai dando uma revisada. Lá na hora, eu nem sei como será isso, se eles vão deixar você ficar com o papel, olhar para o papel ou não. Mas se deixarem, se você se sentir seguro, mas pelo menos lá na última hora, você ainda está lá esperando, porque você vai ter que esperar, você vai ver que você não vai ter que esperar. Tem gente que vai esperar um monte de tempo lá fora da sala ainda, antes de gravar. Imprima a aula, leve a aula. E lá na última hora dá uma revisada e tal. E se permitirem, eles têm que dizer sim ou não. Mas se é possível levar mapa, isso ou aquilo, se eles permitirem, você usa lá, né? Para você lembrar. Enfim.
3, desenvolve a atividade proposta no plano de aula de forma objetiva, clara e sequencial. Então, a sua aula, metodologia é o recheio central. Eu não disse até agora, eu já disse em outros momentos, mas eu quero redizer mil vezes agora. É dizer assim, olha, o recheio, a parte principal, neste caso aqui, para todos, é a metodologia. Olha, eu gosto de comer coisas com bastante recheio. Olha, ponha bastante recheio na sua aula. É este o momento. Faça a sua aula ficar o mais rica possível. Estão te dando, pensando na parte escrita, 6 páginas. Eu avalio que eu utilizaria 6. Eu utilizaria 6. Mas, sinceramente, olha, a aula tem que ser muito ótima para ficar só com 2 páginas. Sinceramente, ela tem que ser muito ótima para ficar só com 2. É o meu ponto de vista. Se ele é bom ou não, isso eu não sei, mas só para ficar com 2 páginas, eu não gosto de contar, mas contar números, né? Mas assim, para ficar com 2 páginas, só se for ótimo, é um treco revolucionário. Olha, eu acho que uma boa aula vai ficar com 4, com 5 páginas, vai ficar assim. Vai ficar até com 6. Porque de repente ela tem muitos elementos. Lá na hora dos 12 minutos, se ela tiver 3, 4, 5 ou 6 páginas, eu não sei se você vai ter tempo de falar tudo. Você é que vai ter que, você é que vai ter que fazer sínteses lá para conseguir falar da sua aula, da sua rica aula em 12 minutos. Beleza. Mas veja também o que está escrito aí nesse 3. Relacionar o conteúdo com a prática. Relacionar o conteúdo com a realidade, continua lendo aí, com a realidade dos estudantes. Relacionar o conteúdo com a ética. Com a ética. A Vanessa, se não me engano, agora há pouco trouxe essa questão, por exemplo, da música Escravos de Jó. Olha, dá para trabalhar com a música Escravos de Jó, mas aí eu tenho que trabalhar elementos que vão fora. Vou ter que trabalhar elementos que estão fora do que esses pontos estão dizendo, pelo menos alguns, a maioria deles. Que é assim, eu vou ter que explicar os problemas éticos que tem ali. Eu vou ter que explicar os problemas, questões que envolvem a própria escravização de pessoas no Brasil. Então, não sei se não vai dar tempo nos 12 minutos. Só isso. Mas, assim, eu nunca desprezo nada, entendeu? Eu nunca desprezo nada, entendeu? Eu quero dizer isso, eu nunca desprezo nada, entendeu? Eu vou dizer uma outra coisa, assim, por exemplo, não apareceu nenhum, para mim, ninguém mandou um trabalho com Monteiro Lobato, sabe? Eu falaria agora assim, ainda bem. Mas assim, mas eu não estou falando que Monteiro Lobato tem que ser descartado. Não, eu estou dizendo, Monteiro Lobato, ele veio na época do racismo científico, então suas obras são racistas. Inclusive, muito racista, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quer queiramos ou não. É. Porque ele era, e todo cientista naquela época, ele era um escritor, um cientista, um intelectual, ele era. Mas eu não desprezo. Que eu falaria assim, não para isso aqui, mas no dia a dia eu trabalho com Monteiro Lobato. Só que eu tenho que explicar, não interessa a idade, aí as linguagens é que serão diferentes. Eu tenho que trabalhar quem foi essa figura, Monteiro Lobato. E para isso eu preciso de tempo, que só uma aula não dá. Eu não jogo nada fora. Então, mesmo uma figura importante como Monteiro Lobato, mas que foi um racista, eu trabalharia com crianças. Trabalho e trabalharia com crianças, vírgula. Mas eu preciso dizer o contexto em que ele viveu. E por isso, o contexto em que ele viveu, ele coloca todos os personagens negros em situações negativas. Eu preciso trabalhar tudo isso aí, para trabalhar com ele. Então, para isso, eu preciso de tempo.
Em uma aula não dá. Então, eu não traria aqui por isso, né? Porque uma aula não dá. Só uma outra observação. Tem alguns pontos em que pede mais de uma ação, entendeu? Então é mais de uma ação, não fica só numa coisa só não. Foi igual foi dito agora há pouco. Vou voltar no negócio do pipa. Então, eu trabalho um livro, eu trabalho pipa, e posso até trazer mais elementos se eu quiser. Se eu quiser, nenhum problema. Mas eu não fico só no pipa, 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 pipa. Legal, pipa. E legal ir desdobrando com pipa, mas lá no meio eu também trago um outro elemento, trago uma obra de arte, trago um livro, trago uma poesia, trago uma música que trata da temática, não é desconectado, né? Não é um treco que não tem nada a ver, tem a ver. Então, é tudo, está escrito, olha, contextualizado, tudo está escrito, contextualiza as atividades, tudo contextualizado. O que é contextualizar? Ligado ao dia a dia, ligado ao dia a dia, ligado ao dia a dia. É isso, e sempre isso. Contextualizar é ligar ao dia a dia. Capacidade de síntese e organização do tempo, você tem que falar nos 12 minutos, passou dos 12 minutos, vão te cortar. Você tem que conseguir passar por todos os momentos. Objetivo, metodologia, recursos e avaliação. Domínio da competência linguística, reveja o seu plano. Muitos planos com muitos erros, não dá para ficar corrigindo tudo quanto é erro de língua portuguesa. Dá uma revisada. Pede ajuda para o próprio Word, que ele te ajuda, mas corrija os erros de português. E lá na hora também, que você for falar, é um pouco isso, né? Se ficar falando nós ia, nós vai, nós vamos, nós volta, nós ia, nós volta, você vai perdendo pontos. Você não está eliminado, mas vai perdendo pontos. E demonstra domínio da comunicação, ou seja, o jeito de falar, a forma de se impostar, usar a voz e tudo mais. Se você usa o corpo, não usa o corpo, usa o que você quiser usar lá, pode levar coisas, mapas, eu levaria mapas, imagens. Eu falaria, eu levaria o livro, mas de repente eles não deixam entrar com o livro, eu tiraria a cópia da capa do livro. Alguns trabalhos estão colocando a imagem no plano escrito. Eu acho legal. Estão colocando a imagem no plano, no negócio escrito. Eu acho legal. Lá na hora, se você escolher o filme, então lá na hora você vai ter que explicar a coisa, hein? Porque lá na hora não vai dar para você projetar, não. Você poderá escrever no quadro branco, enfim, que vão te dar uma caneta lá. Então, olha, tá aí. Aqui de novo, né? Olha, tá aqui, plano de aula, né? Aquelas coisinhas tá lá, anexo, não sei o que lá, corta isso, pelo amor de Deus. Título, seu nome, CPF, data, não esqueça. Algumas pessoas mandando ainda sem nome. Qual o componente curricular? Qual o ano você escolheu? Alguns pontos estão dizendo assim, ciclo tal. Aí você é que escolhe. Você escolhe o ano. Ao escolher o ano, aí você vai ter que escolher, pegar o currículo da cidade e escolher eixo e objeto. Escrever aí, ó, eixo e objeto. É pinçado, tirado de lá. Objetivos também é pinçado de lá para aquele ano, para aquele ciclo. Então tem o código, tem tudo. Mas escreva um pouquinho sobre como você dá uma levantada, uma melhorada nesses objetivos aí. Que lá é base. O recheio central está aí. Metodologia e desenvolvimento da aula. O recheio, o bom, o sensacional, o gostoso, o maravilhoso. Você. Tem gente escrevendo assim, o professor. A aula é sua, como é que você escreve? O professor. Olha, eu falo, estou escrevendo de volta para as pessoas com cuidado e carinho. Estou dizendo, olha, cuidado. Você está escrevendo o professor, tem que fazer isso. O professor tem que fazer aquilo. O professor tem que fazer aquilo. O professor. Parece que você copiou de algum lugar. Lamento. E se o cara achar que você copiou, ele não vai ficar caçando se você copiou, não. Ele vai te dar nota 0. A pessoa que for te ler, achar que você copiou, ele não vai ficar caçando se você copiou. Ele vai te dar nota 0. A aula é sua. E eu já disse aqui em alguma aula aí para trás. Escreva assim, olha, avaliamos, faremos isso, faremos aquilo.
no sentido de nós. Quem somos nós? É você e os autores, livros, livros, né? Livros, autores, currículos, que você está listando ao final deste momento. Vou repetir. Eu estou pedindo para todo mundo, erro meu, do meu ponto de vista, eu colocaria lá no final, mas não tem, eu colocaria as referências, eu coloco, quero que você coloque as referências bibliográficas ao final do desenvolvimento da aula. Você escreve do mesmo jeito, referências bibliográficas, e coloca lá os itens, ao final das estratégias metodológicas e desenvolvimento da aula. Estratégias metodológicas de desenvolvimento da aula. Você vê que eu mesmo falando, né? Eu, Anderson, falando em vários momentos a minha dicção. Eu lá no trequinho perderia uns pontinhos por isso. Você não deve se preocupar com isso, não. Deve se preocupar com isso, não. Pontinhos perdidos não é estar fora. Então você vê eu mesmo falando, tem hora que eu. Normal. Normal. A vida é assim. O importante é a sua aula ser gigante. Referências bibliográficas ao final desse estratégias metodológicas e desenvolvimento da aula. Depois, quais recursos você está utilizando? Algumas pessoas gostam de explicar o porquê dos recursos. Tudo ótimo. Para mim, tudo ótimo. E a avaliação, que no ensino fundamental tem que passar por ali, né? Avaliação formativa, avaliação diagnóstica, avaliação cumulativa, com feedback. Bom, você está vendo aí rapidamente, até para você não copiar, de uma colega. Ela está presente na aula, ela não precisa falar, mas eu pedi antes, tal, já coloquei no grupo lá, legal. Eu nunca quero dizer que a coisa está pronta, entende? Quero dizer que sempre está em construção. Então, aqui está um plano de aula. Maravilha. Primeira coisa, veja que está lá em cima. Não sei se é em cima, se é embaixo. Eu prefiro que seja embaixo, entende? Mas está paginado. O edital diz que tem que estar paginado. Tá vendo ali, olha, no canto? Página 1. Então, eu preferiria que fosse embaixo, mas é só uma preferência. O edital não diz que tem que ser em cima ou embaixo. O edital diz que as folhas têm que estar paginadas. A colega aqui já deixou paginado, olha lá. Olha lá, página 1. Quando chegar na página 2, olha lá, página 2. Aqui está em cima e está embaixo. Outra coisa, alguns... Deixa eu ver se quando eu mudo você vê aí. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Vê, legal. Hoje está dando certo. Outra coisa. Alguns colegas, assim, lá nessa cabeça... Nessa cabeça lá em cima ali, olha, colocam assim, né? Deixa uns espaços assim para baixo, assim, ó. Tem uns assim com espação, assim, ó. Faça isso não. Faça isso não. Deixa bonitinho, tudo encaixadinho assim, ó, igual esse daqui está. Outra coisa. Você tá aqui, né? Ó, entra aqui em parágrafo. Você tem que vir aqui, ó. Parágrafo, configurar. Múltiplos. E colocar 1,15. E baixando aí, né? Nesse caso, baixando. Mas tá certo, dela aqui já tá certo. Vou digitar, né? 1,15, que é assim que está lá no treco. Antes, não sei se dá para ver aí. Espero que dê, né? Deixa eu ver se dá. Dá. Antes, tá vendo ali, ó, tá escrito espaçamento. Antes, 6. Depois, 0. É assim que está no edital. Olhe isso. Olhe isso. Então, na hora do... Aqui no espaçamento entre linhas, você tem que vir, né? Não é 1,5, é nesse múltiplos. E depois digitar do lado ali 1,15. O dela aqui tá certinho, entendeu? O dela aqui tá certinho. Ok, coloca os seus dados. Assim. Não sei se aqui foi o dela ou o meu, mas olha, é tudo junto aqui, sem esses espaços, ó. Talvez o dela já estivesse assim. É tudo junto. Tudo junto.
Deu para entender essa besteira? Não é besteira, figuração, é tudo junto, não tem esses espaços. E olha, o que eu queria mostrar aqui é assim, olha, aqui, ela escolheu aqui, então tá aqui, terceiro ano, o ciclo de alfabetização, como estava pedindo lá. Qual objeto? Ela tirou lá do currículo da cidade, colocou aqui. Ela, então, para o terceiro ano, conectando com a aula, buscou um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Pensou esse daí, ó, ensino fundamental 03, terceiro ano, matemática. O 07 é a sequência didática. 07, sequência didática. Mas olha, EF, ensino fundamental 03, terceiro ano. M, matemática, tudo certo. Pensou, tirou lá da matriz de saberes do currículo da cidade de matemática, colocou ali. Mas embaixo ela escreveu alguma coisa. Este embaixo é uma criação da professora. Eu acho muito positivo. Eu acho muito positivo. Enfim, até porque ela pode, a partir desse além que ela colocou embaixo, ir desenvolvendo melhor. E aí ela desenvolveu a aula. Foi desenvolvendo a aula, desenvolvendo a aula, desenvolvendo a aula, desenvolvendo a aula. Colocou, né, que ela já fez, que eu já tinha falado com ela, assim, as referências bibliográficas no final da aula, em ordem alfabética, olha, Barbosa, Brasil, Lucchesi. Eu já disse a ela que esse Barbosa não serve, né? Porque essa Maria Carmen Barbosa, o livro, Documentação Pedagógica, serve para educação infantil. Esse aqui é um plano de aula do ensino fundamental. Então, não serve. Recursos, ela colocou assim, alguns gostam de explicar, e a avaliação. Termina, né? 20 de maio, que é o dia da entrega. É isso. É isso. Não quero falar de tamanho e tal. Também não quero falar que isso aqui, que este plano está pronto. Este plano está para ela lá em construção. Com certeza. Para fechar nossa noite, não sei se alguém tem alguma pergunta. Hora da pergunta. Professor, fala sobre o ponto 2 de fundamental, por favor. Ponto 2, posso falar. Alguns exemplos. Poderia ser um debate? Por que não pode ser um debate? Pode ser. Depende da idade só, né? Na educação infantil, o debate precisa ser mais mediado, né? As crianças ainda não têm toda a autonomia. Mas pode ser um debate. Alguém tomando nota? Depende da idade, porque se forem crianças que não escrevem, elas não tomam nota. Quem toma nota é o professor. Professor como escriba, é obrigado a usar a lousa? Não. Nada é obrigado a nada. Você faz o que você quiser. A aula é sua. Ciclo interdisciplinar. Espera-se que todos estejam alfabetizados. Então, sim, legal. Agora, você tem também não é assim, é um debate, alguém tomando nota, já ensinou esses meninos a tomarem nota, que não é tão simples. Então, pode ser um debate? Pode. Alguém tomando nota? Olha, se você escrever só assim, alguém tomando nota, nota que é anotações, né? Eu falaria assim, ainda é pouco, né? Aí alguém anota coisas do ponto de vista dele. Aí você tem que dizer, para que você vai usar isso? Todos os atos feitos em sala de aula precisam ter uma intencionalidade. E a intencionalidade parte do professor. Ponto 2 de ensino fundamental. Ensino fundamental. Ponto 2. Prática de escuta. Escuta. Olha, então, vamos lá. Prática de escuta e produção de textos orais. O currículo da cidade de língua portuguesa, este é o currículo da cidade de língua portuguesa, alfabetizar, esse processo todo está no currículo da cidade de língua portuguesa. O currículo da cidade, ensino fundamental de língua portuguesa, fala que, eu já disse isso em alguma aula atrás, fala que os processos de ensino da língua portuguesa passam por 4 momentos, 4 movimentos. Ler,
e escrever todo dia, ler e escrever todo dia, e escuta e fala. Onde está esse ponto? Esse ponto está nessa parte aí, olha. São 4 movimentos: ler, escrever, falar e ouvir. Então, este ponto está nessa parte aí, olha. Escuta, ouvir, né? Escuta e produção de textos orais. Falar, fala. Capacidade de elaboração de texto. Comportamento. Anderson, qual comportamento? Comportamento o comportamento de ouvir, né? Ouvir não é só ficar parado. Ouvir requer atenção. Isso se ensina. Ouvir exige atenção. Falar exige determinados comportamentos, né? Que você saiba o que está falando, entenda o assunto. Então, isso se ensina, né? E procedimentos de produção, de fala oral e de escuta. Então, para você, um outro exemplo, esse é mais legal, esse é mais legal. Eu aqui estou falando, blá, 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 blá. Minha aula, em grande parte, ela é oral. Vírgula. Mas algumas pessoas aqui estão, agora vocês aí, algumas estão prestando atenção. E tem outro que está lavando a louça, outro está fazendo comida. Eu entendo, mas uma das duas coisas não vai ficar boa. Ou a comida não vai ficar boa, ou esta aula não vai valer de nada. Uma das duas coisas não vai ficar boa. Então, para desenvolvermos habilidades, escutar, habilidades do falar, todos ouvimos e todos falamos. Nós temos que transformar essas habilidades em competências. Escutar, a não ser que você tenha um problema de surdez, ok. Mas se você não tem, todo mundo escuta. Mas que escuta é essa que está falando aqui? É uma escuta atenta, é uma escuta presente, é uma escuta que depois você tem elementos para falar. Outra, aqui falar. Falar, até papagaio fala, certo? Falar, qualquer um fala, certo? Agora, você falar, você, professor, falar e o outro entender, aí há uma competência. E isso se adquire aos poucos. O que o texto está, o que o ponto está dizendo? É para você trabalhar práticas de escuta e oralidades para além da habilidade. Ou seja, transformar escuta e fala em procedimento didático diário. E aí, veja, a expectativa da banca, sem perder, por meio de estratégias trabalhadas em diversos textos. Está no plural, diversos textos. Textos com complexidades diferentes, a fim de favorecer o reconhecimento das características do contexto de produção. Contexto de produção. Olha, desse ponto já me chegaram aulas, eu não vou falar aqui, senão as pessoas vão ficar fazendo tudo igual, né? Então, eu quero que você tem que pensar. Mas já me chegaram aulas aqui sobre este ponto fora de série. Fora de série. Tem que ser criativo, enfim. Certo? E aí, olha, você traz textos e eles vão eles vão produzir textos deles, crianças, de autoria deles, usando linguagem oral, produção de texto. Então, podem escrever para falar, ler, escrever, falar e ouvir. 4 procedimentos básicos da língua portuguesa colocados no currículo da cidade. Como aqui não está tudo, está um pedaço, né? Escuta, ouvir. Oral, falar. Falar, ouvir. Como é que você trabalha esse procedimento? Para além de habilidade, né? Além de ser uma habilidade. Então, lá embaixo fala de
Produção de texto, por meio de reescrita ou produção de autoria. Então, está dizendo, lá no final, está dizendo a mesma coisa dessa aula aí. No sábado, agora, você apresentará uma escrita, né? Escrita que você não produziu de uma vez. Você foi trocando comigo. E todas as vezes que você trocou comigo, você reescreveu e avançou mais um pouco. A escrita é isso. Esta troca. E o que você fará no domingo? Você anunciará numa aula que estará sendo gravada aquilo ali, a sua autoria. É isso. Basicamente é isso. Então, o movimento que eu estou fazendo com você pode ser um jeito de você descrever a sua aula. Deles falarem umas coisas, escreverem umas coisas, trazerem para você, você devolve a eles. E aí, olha, nesse processo já está a avaliação formativa, hein? Já vou lá para frente, ou para o final. Já está a avaliação formativa. Você está indo e voltando, isso é avaliação formativa. Porque se isso te modifica, isso me modifica também a avaliação formativa, como professor. Me modifica também a avaliação formativa. Me modifica também a avaliação formativa. Não esqueça que uma parcela gigante da avaliação formativa deve ter professor modificar. Escola não modifica só menino, criança, jovem ou adulto. A escola deve, as nossas relações na escola, a avaliação formativa, por exemplo, deve nos modificar. Então, não é só formativa porque ele refaz percursos e tal. E você não refaz? Eu refaço. Eu refaço. Bom, para fechar nossa noite, se você tiver pergunta, pode falar, escrever, eu vou tentar. Mas é assim, repetindo, amanhã ou depois de amanhã sai o local de prova. Ok, sexta-feira, o sorteio do ponto. Da sexta, sorteio do ponto, até no sábado, eu espero que você avance, feche o ponto certinho que você tem que mandar. Se você quiser, estarei à sua disposição pelo WhatsApp. Então, um pedaço do meu trabalho é esse também. Na última hora, olhar a sua última, o seu plano feito, né? Também você não vai me mandar na sexta falando, professor, tem alguma ideia? Na sexta-feira já não vou ter mais ideia, não. Mas eu posso te ajudar a refazer caminhos. Na sexta e no sábado. Porque no sábado podemos fazer subir isso no sistema até 11h59. Ok. Eu coloquei um outro ponto aqui assim, olha, você vai levar algo para a sua aula? Leve, imprima a aula que você subiu, você imprime e leva, carrega com você. Porque você, lá neste lugar, a FGV é totalmente desorganizada. É uma organizadora, como é que eu falo aqui, hein? Para ficar gravado legal, é uma organizadora de merda. E eu espero que no domingo não saia mais do que eles já têm feito por aí em várias provas. Mas você vai ficar lá esperando, entende? Você vai ficar lá esperando. O edital ainda diz assim, olha, é por ordem de chegada. O negócio já está bagunçado no edital. Eles vão te marcar um horário de você chegar lá, você tem que chegar no horário e pode ser que você tenha que ficar a tarde inteira lá e ser o último a apresentar. Dureza. Mas tá, olha, é tão ruim que já está escrito ruim assim no edital. Então tem que chegar lá no horário de abertura, fechamento dos portões, e pode ser que você seja o último a apresentar. Ficar lá a tarde inteira, tem uma hora que você talvez não aguente mais. Enfim, então vale levar? Leve a sua aula impressa. E olha, se a sua aula tem... O colega aqui falou, né? A Vanessa falou, se não me engano. Olha, a aula tem imagens de um artista. Leva essas imagens. Tem um livro? Leva o livro. Mas, às vezes, eu não sei se vão deixar você ficar com o livro lá. Então, imprima o que você vai usar no livro. Imprime a capa. Imprime outro trechinho lá do livro que você vai usar, né? Você não vai usar o livro inteiro, não vai dar em 12 minutos, né?
Você pode levar, está escrito no edital, você pode levar mapa, você pode levar desenhos, você pode levar esquemas, você pode. Se não quiser levar, pode, se quiser, ou não, usar a lousa. Um trecho lá que vão demarcar para você. Se quiser. Tudo é se quiser. Tudo é se quiser. Então, não dá para você levar uma coisa gravada, um som. Sinceramente, eu não vi isso, também nem vejo como. Não dá para você levar um som. Não, acho que não. Não dá para você levar Isso não dá. Um projetor, né? Vou projetar lá, não dá. Mas, se tiver elementos para levar, leve, 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 leve. Numere as páginas, né? Igual eu tentei mostrar aí com o planejamento da colega, você insere lá a numeração de páginas, eu colocaria só embaixo, assim, para ficar numerado embaixo. Numere até 6, né? Numere as páginas daquele arquivo que você vai subir. E, durante essa semana, quem quiser, é só quem quiser, entende? Ninguém é obrigado a nada. Quem quiser, pode pegar o seu celular, botar no ponto fixo, à sua frente, gravar a sua aula e me mandar, né? Você vai ter que mandar o ponto também para eu comparar, porque no final é comparativo, né? Entre o ponto, se você quiser, eu receberei. Como o arquivo pode ficar, e talvez você não precise gravar os 12 minutos, você grava os 12 minutos se você quiser. Mas talvez você não tenha tempo, tal. Quero gravar só um trecho para você ver se você acha que com os critérios aí tudo bem. Eu posso fazer isso também, esta análise, olhando o seu plano e olhar as coisas que você está dizendo, mesmo que seja menos de 12 minutos. Só que, sei lá, talvez mais de 3, 4, 5 minutos, além desse tempo, talvez o arquivo fique muito grande. Então, você tem que usar tem que pegar o meu e-mail, acho que vocês sabem meu e-mail, né? Eu vou escrever lá no grupo, mas o meu e-mail é esse daí, anderson.edu@gmail.com, e colocar nesse site de transferência. Um deles é chamado assim, TransferNow. Um outro site de transferência é o WeTransfer. Tem mais coisas, né? Mas se você colocar assim no Google, você acha. Tem outros sites também de transferência de arquivos grandes. Então, dá para você transferir arquivos grandes, um vídeo grande, qualquer vídeo fica grande. Dá para transferir nesses sites de transferência, TransferNow, WeTransfer, e devem ter outros por aí. É só você colocar o meu e-mail, que eu vou receber, eu baixo, assisto e te dou um retorno, os meus retornos todos no WhatsApp. Então, você pode, nos próximos horas, dias, se quiser escolher um dos pontos e gravar a sua aula e me mandar, para eu descer o pau, né? Meter a lenha na sua aula. Enfim. Ai, ai. Enfim. Acho que é isso. Acho que é isso. Então, olha, todos os dias, sigo à sua disposição. Nem sempre tão rápido, mas sigo à sua disposição. Se você avançou na parte escrita em mais alguma aula, me mande o WhatsApp. Me mande no WhatsApp. Algumas pessoas me mandam no e-mail eu demoro mais. Demoro para acessar, demoro para ver, muita coisa no e-mail. Nesses próximos dias todos, eu acho que eu teria que falar assim, sinceramente, até quinta, né? Porque sexta e sábado nós vamos focar na coisa escrita. Mas até quinta, sinceramente, acho que eu tenho que dizer isso, né? Até quinta, você pode me mandar, se quiser um vídeo, grava com o seu celular, me manda nesses sites de transferência aí. Manda por onde você quiser. Mas talvez você tenha que me avisar, professor, me avisar no WhatsApp. Professor, mandei um vídeo para você, para eu acessar
ver e te dar uma devolutiva. E a minha devolutiva não será a partir, nunca é, né? Ela não é a partir do meu olhar, ela é a partir do que eu analiso do que está no edital. Outra, mais importante, não é porque eu, Anderson, escuta essa que é boa, não é porque eu, Anderson, fique assim, algumas pessoas, a aula tá difícil de encaixar, entende? São poucas, mas a aula não está avançando. Não é porque eu estou sempre devolvendo para você, assim, falando, olha, falta isso, falta aquilo, que é ruim. Não veja isso como negativo. Sinceramente, eu te diria com outras letras. Eu estou te falando, isso é respeitoso, eu estou te respeitando. Isso é respeitoso, porque eu estou olhando com cuidado, eu estou olhando com base nos critérios que estão no edital. Isso é respeitoso, entende? Então, vamos dizer que você mande o vídeo e eu de repente fale, olha, tem que melhorar nisso, naquilo. Eu também quero dizer desde já, isso é respeitoso. Isso é respeitoso. Se você, com certeza, se você pudesse me escrever, você me escreveria, Anderson, sua aula é uma bosta, isso, aquilo. Eu não escrevo assim. Mas eu nem escrevo, nem falo assim. Mas eu só quero dizer assim, todas as vezes que nós fazemos coisas com respeito, a gente sabe. E com certeza, se eu receber um vídeo aqui de vocês, um, dois, três ou 30, né? Nossa turma tem 35 pessoas. Se eu receber 35 vídeos de vocês, a única coisa que eu vou fazer é ficar grato a cada um de vocês. É só isso, só isso, só isso. Vou dar um exemplo aqui a partir de um aluno meu, né? O Wagner foi meu aluno na graduação e um dia, desculpa, Wagner, por expor, mas assim, um dia eu fiquei Pode falar, professor, tá tudo bem. Um dia eu fiquei surpreso no sentido positivo, no sentido muito positivo. E eu fico mais surpreso de uma figura como você, assim, um super ultra professor, estar aqui comigo. Eu fico, não é surpresa, é grato, é gratidão, entende? Não é surpresa, é gratidão, entendeu? Porque um dia eu ligo a TV na cultura, nessa pandemia, quem tá lá? O Wagner. Foi que... legal, que demais. Que demais. E depois, aí um tempo depois ele saiu daquele negócio que tem, não sei nem o nome, do estado lá na cultura, que tem até hoje. Depois ele saiu e depois ele me explicou os porquês que saiu e tudo mais. E eu só fiquei com essa sensação assim, então, ele é um super professor, né? Então, como é que a gente... Nós todos somos. E eu já disse aqui na primeira aula, todo mundo que passou pela primeira etapa desta prova caótica que foi a FGV, olha, você está pronto para tudo. Sábado, dia de mandar o treco, a aula escrita. Domingo, para quem for fazer neste domingo, tem que fazer a prova prática lá, e que talvez você tome um chá de cadeira lá, é simples, é só o dia de você brilhar. Se você, assim como o Wagner e outras pessoas aqui que eu poderia também citar, mas assim, se você já brilha por aí, e eu vejo nas redes de vocês, muitas pessoas brilhantes por aí, já brilham, é como é que esse brilho continua brilhando no domingo. Mas talvez tenha uma coisa aqui que não fui eu que escrevi, alguém que escreveu na primeira aula que falei aqui. Ainda que você, nesta última etapa do concurso, não dê certo, que sirva, porque isso não vai fazer você deixar de ser professor, professora, que sirva para melhorar todas as suas aulas. Então, algumas pessoas, até hoje, eu recebi umas 3 mensagens assim, estou estudando muito. Eu falo, nossa, que maravilha, que seja para agora e que seja depois também. Só isso. E fecho dizendo essa coisa. Essa semana nós não vamos mais nos encontrar neste espaço. Se você tiver dúvidas ou qualquer coisa, me escreva no WhatsApp. Espero no WhatsApp receber alguma coisa sua de planejamento escrito. Maravilha, vou te responder o mais rapidamente possível. E se você gravar, que seja 1 minuto, 2 ou 10 ou 12, você pode me mandar. Se não der para mandar direto, use essas ferramentas aí de mandar arquivos grandes, né? Transfer Now, WeTransfer, e me mande para a gente seguir trocando. É uma honra, enfim, trabalhar com vocês.
Até porque vocês já são professores e possivelmente alguns professores pela aula eu vejo, né? Pela aula que vocês me mandam escrito, dá para ver, né? Com certeza professores melhores do que eu já são. Então, é isso. Espero que tenha dado para entender. Eu vou editar esta aula agora, subir daqui a pouco lá no Google Sala de Aula. Espero que não dê problema, como teve uma aí que deu. Mas é isso. Obrigado. Boa noite. E te espero, escrito ou em vídeo. Mas espero receber alguma coisa sua até quinta e sexta e sábado. Vamos trabalhar para que o nosso arquivo seja finalizado na totalidade. Boa noite.